Agora sim, Roberta tem condições de falar comigo? Roberta, tá me ouvindo? Acredito que sim, o pessoal deu sinal verde aqui. Vamos falar sobre o estado de saúde das vítimas da explosão de Palotina? Pois é, Valdinei, 7 pessoas continuam hospitalizadas, ainda sob avaliação médica. Uma dessas vítimas foi transferida para um hospital em Curitiba, uma mulher vítima de queimaduras, mas a equipe médica preferiu não divulgar sem autorização o estado de saúde dessa mulher. No Hospital Universitário de Londrina, 3 vítimas ainda estão internadas. Uma delas se recupera num leito de enfermaria e outras 2, uma de 52, outra de 22 anos, continuam em um leito de unidade de terapia intensiva. Uma delas está consciente, a outra permanece sedada, mas ambas estão estáveis. Já aqui em Palotina, na unidade de pronto atendimento, uma vítima continua internada, o Fernando. A Daiane conversou com ele, inclusive, no leito de hospital, um relato bastante emocionante, mas a previsão é que nas próximas horas o Fernando deva receber alta, dependendo aí do resultado dos exames dele. Já na policlínica em Cascavel, 2 vítimas também seguem internadas, uma de 42 e outra de 40 anos, também estão internadas na UTI, viu, Valdinei? O trabalho por aqui, o resgate, a última vítima ontem foi concluído, mas o trabalho continua por aqui com a perícia, também avaliações de alguns órgãos oficiais. Por isso a gente preparou uma reportagem para explicar um pouquinho o que acontece a partir de agora com a investigação que foi aberta. Vamos ver. Vão procurar eventuais falhas e checar se as exigências de segurança estavam sendo seguidas. A nossa presença lá é importante porque, uma vez apuradas essas causas e uma vez apurado as circunstâncias que levaram à ocorrência desse acidente, evita que outros acidentes no futuro venham a acontecer. E é necessário também apurar as condições do ambiente de trabalho, eventuais falhas, eventuais negligências do empregador, para fins também de lavratura de autos de infração, para fins também, principalmente, da interdição no local. Esta imagem, divulgada pelo Corpo de Bombeiros, mostra o túnel onde a última vítima foi encontrada. O local tem cerca de 1,60 m de largura por 2 de altura e 100 metros de comprimento. Espaço em que os trabalhadores faziam uma limpeza no momento da explosão. As áreas são classificadas e cuidados deve-se ter cuidados nesses locais para pessoas entrarem, principalmente manipular equipamentos dentro desses locais. Só para você ter uma ideia, se essa área é uma área classificada, e provavelmente deve ser, quem entrar nessas áreas só pode portar equipamentos anti-explosivos, né? Que não gerem explosão. São equipamentos especiais, as lâmpadas são especiais, os equipamentos, as ferramentas que esses trabalhadores utilizam nesses locais devem ser anti-explosão, né? Ou seja, não podem gerar ali uma fagulha elétrica, né? Para que não gere explosão. Inclusive celulares não podem ser utilizados nesses locais por conta também desse risco de explosão. 8 dos 9 mortos na tragédia eram haitianos, que prestavam serviço terceirizado, contratados por um sindicato. Os fiscais também devem avaliar as condições de trabalho e a documentação dos estrangeiros. Cada trabalhador tem um entendimento diferente daquilo que é perigoso, do risco que ele se coloca. E quando a gente fala de trabalhadores estrangeiros, é evidente que eles têm uma cultura diferente da nossa. Então, o empregador deve levar em consideração isso e, no momento de colocar esse trabalhador num posto de trabalho, quando ele vai dar um treinamento, quando ele vai colocar esse trabalhador numa situação ou num ambiente que é mais perigoso do que um ambiente normal, ele tem que ter cuidados redobrados. Isso vai ser apurado pela nossa equipe para verificar essa condição e para que a gente entenda realmente se esses trabalhadores tinham esses que eu digo, né, os haitianos, porque devem haver outros haitianos lá, se eles têm a percepção de risco a percepção do risco que eles correm nos ambientes de trabalho
dessa empresa em específico. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná tem a responsabilidade de reunir todos os relatórios feitos pelo Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica e analisar as condutas da empresa e dos funcionários ligados à tragédia. Se houve uma imperícia, uma imprudência ou uma negligência por parte de algum profissional, a gente abre um outro processo de conduta ética desse profissional, que ele pode evoluir para uma advertência reservada, uma advertência pública, uma suspensão ou até uma cassação do profissional. Desde a última quarta-feira, 6 peritos trabalham no local. A principal hipótese é que o epicentro da explosão tenha sido no túnel. Isso que a gente está investigando agora, né? Obviamente que a gente cria uma primeira hipótese baseada nisso, né? Quanto maior a distância do epicentro, menor a energia que ele recebe. Mas também a gente entende que as estruturas, os materiais, eles rompem na sua maior fragilidade, né? Na sua menor resistência. Então, por isso que a gente precisa fazer um trabalho minucioso, com calma, para a gente poder ter garantia de que realmente foi ali e tentar entender o que gerou essa iniciação, né? Os laudos devem ajudar na investigação da Polícia Civil. O inquérito deve ser finalizado em 30 dias. A nossa parte agora é a investigação. Verificação de documentos, oitivas de testemunhas de suma importância, principalmente as pessoas que sobreviveram, que foram feridos, que estavam no local, que presenciaram aquela situação ocorrendo. Então é de suma importância para nós entender aquele momento e também os momentos anteriores, o porquê cada pessoa estava em cada local, o porquê que essa última vítima estava dentro do túnel. Então tudo isso cabe a nós, Polícia Civil, investigar e entender e, de acordo com o que for apurado, se há ou não condutas a serem responsabilizadas.